Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar nossas aulas aqui de grego bíblico 1. Nessa aula, nós vamos falar sobre a terceira declinação. A terceira declinação é a mais complicada, porque você tem lá como padrão a segunda declinação, temas em ômicron, a primeira declinação, temas em alfa, eta e misto, e a terceira declinação, temas em consoante. Como são muitas as consoantes, então você vai ter praticamente aí 8 variantes dentro da terceira declinação. Qual que é a dica? Decorar algumas palavras mais fundamentais, mas prestar muita atenção na regra do artigo, que como o artigo define, né, e concorda em gênero, número e caso com a palavra que ele define ou determina, ou modifica, como você quiser, também vai funcionar para a terceira declinação. Então a regra é aprender bem a primeira, a segunda, aprender bem a regra do artigo, verificar ali a declinação de algumas palavras principais, e aí você vai minimizar as dificuldades que você poderia ter com a terceira declinação. Vou mostrar algumas tabelas só para a gente entender como é que funciona a terceira declinação, mas não precisa se preocupar muito com essas muitas tabelas aqui, tá? O que você vai perceber? O nominativo de terceira declinação vai variar conforme o radical, a raiz da palavra. Então você tem lá nix, poderia dizer que o nominativo é grau zero, ou seja, ele não tem nenhum indicativo, nenhuma terminação indicativa. É o próprio radical da palavra. Tá? Sarx, nix, sarx e archon. Esse on no archon vai indicar um nominativo. Cuidado! Lembra que o on geralmente é genitivo plural. Mas no caso da terceira declinação, vai ser nominativo singular. Que você vai perceber que não vai ter uma marcação do nominativo singular. O genitivo termina em os, geralmente, tá? Cuidado para não confundir com o nominativo singular da segunda declinação. Aqui nós estamos na terceira declinação, então as terminações são características da terceira. O dativo você tem o iota. Lá na segunda declinação e na primeira declinação você tem um iota subscrito. Aqui o iota é ad scriptum, quer dizer, escrito ao lado. Por quê? Não pode iota debaixo de consoante. O iota só pode ir abaixo de vogal longa, ou alfa, ou eta, ou ômega. Então aqui o iota fica do lado. O acusativo você tem alfa. Então, cuidado também para não confundir com o plural neutro. E o vocativo é igual ao nominativo. Nix, nix. O plural, geralmente você tem es. Pode ver que tanto em nix vai ficar nictes. Sarx vai ficar sarques. E archon vai ficar archontes. Então esse es vai ser uma característica do nominativo plural da terceira declinação. Lembra do geralmente, porque pode variar conforme a palavra. O genitivo plural você tem nicton, então vai ter esse on de novo. O dativo plural vai ser si, ou vai ser si, iota, né? Ou in. O acusativo plural em as e o vocativo em es, que é igual ao nominativo. Então veja que a variação e a confusão que pode trazer na terceira declinação é grande por causa dessas variações. Veja, outras palavras de terceira declinação vão mudar um pouco. Elpis e raris vão ser parecidas, com certas diferenças lá das outras tabelas. Depois você tem palavras muito estranhas,
que vão ter uma declinação bem diferente, bem regular também. Ó. Genos, nominativo, plural gene. O genitivo em genus poderia confundir, por exemplo, com um acusativo plural de segunda declinação. Mas aqui é genitivo de terceira. Genon vai ter plural igual, né? Depois lá, ó, dativo em ei e o plural em si. Acusativo em oso igual ao nominativo e o plural em e e o vocativo em os, plural em e. Essa palavra é muito estranha, né? Muito diferente das outras que a gente viu. Ela é bem irregular. Então, é o artigo que vai te ajudar nesse caso. Palavra onoma. Ela vai ter plural onômata. E assim também pneuma, pneumata. Então vai ter onoma, onômatos, onômati, onoma, onoma. Onômata, onomaton, onomaci, onômata, onômata. Veja, uma outra tabela, uma palavra pater, aner, meter. Vão ter as terminações parecidas ali. Ó. Já a palavra hiereus e querix vão ter formas diferentes. A terceira declinação tem bastante variantes de palavras. Veja nessa tabela também, terceira declinação. Polis, vai ficar póleos. Já tem uma forma de genitivo estranha do que a gente já tinha visto em oso. Poli, polin, poli. E o plural também vai ser diferente. Poleis, poleon, poleci, poleis, poleis. Veja também que você vai ter palavras masculinas, femininas e neutras na terceira declinação. Basileus, que é rei, ó, parecido ali com Póleos. Veja que as terminações variam muito na terceira, porque depende do radical em consoante. Reir, ó, mão. Guiné, mulher. Pneuma, espírito. Ixis, peixe. Aion, eternidade, era. Vão ter terminações parecidas, algumas palavras, e outras um pouco diferentes, porque depende muito do radical da palavra e não do nominativo. Você tem que ver no dicionário como está constituída lá a palavra. A primeira informação do dicionário lembra que é o nominativo. A segunda informação é a terminação do genitivo. No caso da terceira declinação, às vezes o dicionário vai para o genitivo inteiro, porque muda muito o genitivo na terceira declinação. Bom, depois dessas milhares de tabelas, o que você deve fixar? Não dá para decorar um monte de tabela e um monte de terminação. Então, presta atenção na primeira e na segunda. Lembre-se da regra do artigo, que vai te ajudar a identificar que caso a palavra está para que você possa traduzir corretamente. Bom, vamos ver o texto lá de João 3, do 1 ao 36, para você ver alguns exemplos. Está lá, onoma. Está vendo lá em vermelho? Nome. Depois, arron. Se você olhar na tabela e voltar, vai ver que esse arron não é genitivo plural, embora pareça. Ele é um nominativo singular. Arron ton Iudaion, príncipe dos judeus. O verso 1 lá de João, ó, João 3, né? En de anthropos ecton farisaion Nicodemos onomauton. Então, havia um homem dos fariseus, Nicodemos era o nome dele. Archon ton Iudaion, príncipe dos judeus.
não tem artigo nenhum para te ajudar. Então, nesse caso, eu precisaria conhecer ali as terminações. Mas se você continuar a leitura, uma hora vai aparecer um artigo ali, ó. Depois tem lá nictos, que você confundiria com um nominativo singular de segunda declinação, né? Mas aí ele é genitivo de terceira declinação. Esse os vai ser um característico do genitivo. Aí um pouquinho mais para frente, ó, lá em vermelho, tá semeia, os sinais. Então, por causa do artigo, já ficou mais fácil você identificar. E aqui também, ó, metros. Ah, aparece um nominativo singular masculino de segunda declinação. Mas lá em cima, nessa linha, ao final da linha, tem tes. Se você decorou a forma do artigo, tes é genitivo singular feminino. Significa então que metro é genitivo singular feminino. Porque lembra? O artigo concorda em gênero, número e caso com a palavra que ele determina. Mesma coisa aqui embaixo, ó, to, pneuma. Então quer dizer o espírito. Tu, aqui nessa linha lá no finalzinho, ó, lá no meio ali, né? No finalzinho do verso 8, ó, tu pneumatos. Aí você poderia dizer, ah, mas os não é não é o nominativo singular da segunda declinação masculino? É, mas o que você tem que prestar atenção é no artigo. E essa palavra, como ela é terceira declinação, ela vai ter genitivo em os. Mas vamos supor que você não sabia que o genitivo em os era de terceira declinação. Você sabe que o artigo é tu, né? Tu pneumatos. Então, o artigo tu, se você olhar na tabela do artigo, você vai ver. Tu é genitivo singular, pode ser masculino ou neutro. No caso aqui é neutro porque pneumatos é uma palavra neutra. E as outras palavras em negrito, em vermelho ali, ó. Né? Esse ficou em vermelho martíria, mas não é terceira declinação não, tá? Este é primeira declinação. Ten martyriam, o testemunho. Aqui você tem a union, e lá também no final a union. E aqui você tem to onoma. Então, ou você conhece a declinação da terceira, ou você fica prestando atenção nos artigos, como lá em tom, often. Você sabe que o artigo é acusativo singular, então often, mesmo que você não conhecesse, a serpente, né? Você saberia que é acusativo singular por causa do artigo. E aí você tem que ficar fazendo esse caça-palavras aí, ó. Olha lá, ó. Re, em cima no verso 19. Recrisis. A criação. Então você sabe por causa do artigo. Fos, sabe que é neutro por causa do artigo. E assim por diante, esse exercício que você vai fazer. Procurar os artigos. E quando não tiver os artigos, procurar na tabela das declinações lá da terceira para encontrar a palavra. Essa é a sua tarefa de casa, então. Exercícios 15 e 16 das páginas 46 e 50. Que é justamente isso que está feito aqui, tá? Mas tentar procurar outras palavras para você fixar essa questão da terceira declinação. E aí nós chegamos ao fim de mais um módulo, né? Fim do módulo 3. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, então posta no comentário da aula. No próximo módulo, nós vamos ver os adjetivos e pronomes. Obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima.